Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue. Olá pessoal, mais uma vez estamos no ar. Olha eu aqui, Anne Couto, para mais um podcast. Escritora e terapeuta, trazendo para vocês a continuidade da história da nossa convidada ultra especial da temporada de outubro. Pois é, mas para antes a gente começar aqui, deixa eu fazer aquela breve solicitação. Vai lá, assina o canal, ativa as notificações, deixa lá o seu like e compartilha com todo mundo. Porque se você está acompanhando os primeiros episódios, você sabe que hoje nós vamos ouvir da nossa convidada o para quê que ela passou por todos aqueles desafios e qual é o real propósito, qual é o real chamado dela dentro dessa vida, dentro da Terra. Você está acompanhando também que está sendo um episódio cheio de conhecimento, história linda, muito emocionante. Então, se você deu aquela choradinha, assim como nós aqui na temporada, no episódio anterior, vai lá também, pega lá aquele lencinho de papel, porque vale a pena, porque eu tenho certeza que nós vamos chorar um pouquinho mais e tá tudo certo. É sobre realmente nós viver a emoção e celebrar a vida, agradecer realmente pelos desafios que foram vividos e vencidos. Então, com vocês, mais uma vez, Sheila Galba. Oi, Ania, muito obrigada por essa oportunidade, essa rica oportunidade de falar um pouquinho, né, a respeito de tudo que eu passei de 2014 para cá. É uma retrospectiva, né, um déjà vu. Voltou, né? No tempo. Voltando no tempo. E coisas como eu falei na passada, que eu nunca tinha entrado, assim, literalmente na minha história, entendeu? Eu sempre dou palestra, sempre falo, mas eu falo, assim, coisas esporádicas e não desde o início, desde quando realmente tudo aconteceu, sem tirar nenhuma vírgula. Então, caminhar de volta naquela narrativa, exato, né? E viver a emoção de cada processo, de cada desafio enfrentado e vencido. Eu espero que hoje eu não chore. Se chorar, tá tudo certo. Tem um lencinho aqui para nós. Eu já tô vendo ali. Então, para quê, né? O para quê? Eu sempre perguntava, eu nunca perguntei a Deus por quê. Nunca me lamentei estar passando pelo câncer, né? Um câncer de mama agressivo, grau 3, o máximo do câncer de mama era grau 4. O que eu tive foi grau 3, invasivo in situ. Mas eu nunca me senti uma mulher com câncer. Então, eu nunca perguntava por quê, nunca me lamentava. Eu perguntava para quê. Tem uma frase, eu acho que eu não sei se eu falei no episódio passado, que tem uma frase que eu me lembro bem, que eu sentada no banheiro, não sei se eu falei, passava a mão no braço, eu passava a mão no peitinho e dizia, Senhor, não é essa máquina que tá... Não. Não falei isso? Não, fala, tá vendo que tem muita coisa ainda para contar. Então,
Porque a máquina de radioterapia, ela quebrava bastante. Sim. Passava 15 dias com ela quebrada. E o tratamento de radioterapia, ele é contínuo, ele é diário. Eu tinha que fazer 30 sessões diárias. Fazer todos os Todos dias. os dias você vai para o hospital de urgência, pelo menos eu ia para o hospital de urgência e ficava na máquina, é horrível, porque você ainda está muito debilitada com a Sensível. cirurgia, tem que ficar numa posição com o braço, você não consegue levantar um braço, mas tem que ficar nessa posição. Pouco tempo, mas parecia uma eternidade. São minutos, mas parecia uma eternidade. Com o bracinho assim, aquela máquina não toca na gente, é só uma A radiação passando. radiação. Então eu tinha que fazer sessões diárias. Infelizmente a máquina quebrava muito. E aí vem aquela angústia, aquele medo do tumor voltar em outra parte do corpo. Então eu perguntava a Deus, para que eu estar passando por aquilo tudo? Senhor, para quê? O que é que falta? O que é que essa filha falta fazer para o Senhor aqui? Para quê? E aí isso sentada no vaso sanitário, na minha casa tinha muita gente, então era sentada no vaso, passando a mão no peito, não é aquela máquina, Senhor, que vai me curar, quem vai me curar é o Senhor. E aí eu comecei a me arrepiar inteira. Quando eu saí do banheiro, o telefone tocou. Achei legal, aqui é da TV Sergipe, aqui é da TV Atalaia. Queria saber como é que tá o seu tratamento. Aí eu disse, continua quebrada, mas você pode dar uma entrevista? Aí eu posso. Aí no outro dia de manhã, 5h30 da manhã, 6 horas, o telefone, então eu já acordava já com as emissoras de rádio me ligando. E aí eu comecei a entender o pra quê, né? Várias pessoas não conseguiam ter acesso ao tratamento, porque morria antes. Quando ligavam para dizer, olha, o seu tratamento de rádio já tá, você já pode, a pessoa já morreu, a família diz, infelizmente, tá tarde demais, minha mãe morreu, minha filha morreu, meu pai morreu, minha avó, meu avô. Então, eu comecei a entender o para quê. Eu estava sendo usada por papai, né, para ser a voz dessas pessoas que precisavam ser ouvidas, que tinham vergonha. Tinha mulheres que tinham câncer de mama, que escondia para a família inteira. Fazia o tratamento sem o pai saber. E no episódio anterior você falou muito da importância da rede de apoio. Então imagina para essas mulheres, né, lidar com essa dor sozinhas. E você entenda que de 10 anos, é justamente na época que eu comecei a ir para a televisão e falar, gente, eu estou com câncer. Não falava essa palavra câncer. Ela era aquela doença ruim. Não fale, não fale. Era assim, que dizia, não, mas eu estou com câncer, eu preciso que as pessoas entendam, que os gestores entendam que eu preciso me curar. Existe cura, existe vida depois do câncer. Existe formas, de buscar esses tratamentos e essa cura. O tratamento, ele existe, ele não pode ser interrompido. Então, foi a partir daí que eu entendi o para quê. Né? Junto com essas mulheres de peito que a gente formou o grupo, porque ninguém faz nada sozinho, né? Nós fundamos, eu e mais 3 meninas, de Selma Vieira, Rosália de Aquino e Aline Souza, nós fundamos as mulheres de peito e eu dava minha cara na televisão. E não era fácil, sabe? Não são flores. Eu não vivi uma época de, tá com câncer, ia pra televisão. Não era flores. Eu chegava em casa, meu filho tinha 2 anos, Pedro Davi, que hoje tem 14, na época ele tinha 2 aninhos, ele pegava a tesourinha para cortar o cabelo. Chegava na escola, os amiguinhos diziam, eu vi sua mãe na televisão. Né? O meu filho mais velho trabalhava, os colegas todos. Meu ex-marido, todo mundo sabia. Então, era difícil essa exposição, sabe? Não foi nada fácil. Mas eu precisei fazer isso. Né? Era o meu ônus e o bônus dessa exposição. Era o meu pra quê? Né? Era ser ouvida, né? Para poder as pessoas terem o tratamento que tem hoje. Não só ser ouvida, mas encorajar outras pessoas, Exatamente. Outras mulheres a também abrir a boca, né? A se posicionar não em ter prol vergonha da própria vida. E não ter vergonha de dizer que está com câncer, não é? Porque o câncer são células dentro da gente que ela tem uma mutação e acaba mutando de uma forma errada. E aí a gente acaba tendo a doença. E que vai para qualquer parte do corpo. Que vai para qualquer tipo de pessoa. Homem, mulher, criança, idoso. Branco, negro, preto, roxo, lilás, rosa, amarelo. Rico, pobre, milionário, miserável. Qualquer pessoa está predisposto a ter o câncer. Só que existe cura.
existe tratamento, existe uma série de coisas que dá condição para a gente ter um tratamento digno, eficaz. E graças a essa luta, graças realmente à minha cara indo para a televisão, dizendo que faltou medicamento, as pessoas vão morrer, fulana morreu, ciclana morreu já, estava comigo aqui no mês passado, você lembra? Morreu. Sabe por quê? Porque você não deu tratamento, porque você... Aí as coisas começaram a acontecer. Então, hoje ninguém vê Sheila Galba na televisão mais dizendo que máquina de radioterapia quebrou. De vez em quando, eu vou para eu vou para dizer, faltou medicamento, não tem quimioterapia, a cirurgia está atrasada, não tem exames de imagem. Hoje eu estou mais nessa linha, porque naquela época, além de tudo isso, ainda existia uma máquina que quebrava bastante, que tinha mais de 35 anos de uso, a outra tinha mais de 16 anos de uso. Caramba. Então era compreensível, né, a quebra recorrente. Na verdade, né? Elas não tinham era manutenção preventiva. Então a gente batia nessa tecla lá atrás, manutenção. Elas precisam de manutenção. E hoje elas têm manutenção. Então não quebra. Quando quebra, passa 2 dias. Né? Já tem técnicos aqui que já conseguem entrar em contato com a empresa que é fora daqui para mandar a peça a peça sumia. Eles compravam a peça e a peça era extraviada pelos correios. Caramba. Existiu isso naquela época. Entendeu? E isso só comprometia ainda mais, né, o tratamento e realmente a vida das pessoas, né? Porque como você trouxe aí, você tá com uma pessoa contigo numa situação, e no mês seguinte você tem que falar, olha, aquela pessoa, lembra aquela... Imagina! É angustiante, é um sofrimento que só a gente que passou naquele período sabe? E quem está hoje também. Porque hoje, eu recebo, hoje mesmo eu recebi um pedido de socorro de uma paciente, que esse é o meu para quê? Né? Continuar ajudando as pessoas que precisam de saúde pública de qualidade. Então, hoje eu recebi não conheço, né? Ela vem no direct pedir ajuda a uma mulher que está com câncer de estômago no Hospital de Urgência de Sergipe. O médico não passou hoje pela manhã, morrendo de dor. Aí alguém da família teve que ir para fazer um escândalo para alguém vir dar um medicamento para ela, para minimizar a dor. Aí deram morfina. O médico, lógico, né? Não é qualquer pessoa, o médico foi lá, passou. Mas ela precisa de estar numa ala oncológica. Ela não tem que estar na ala azul. Então a família vem atrás da gente. Já começa esse detalhe, né? A gente que tem um câncer, que faz um tratamento, a imunidade é muito baixa. Então a gente precisa ter um hospital que seja específico para isso. Tem que ter um local que seja específico para esse tratamento. Aí vem a luta do Hospital do Câncer Marcelo Deda. Uma luta minha desde 2016, né? E hoje, graças a Deus, tem 3 anos que a gente vem mensalmente, né, mostrando o andamento da obra do Hospital do Câncer Marcelo Deda, que hoje é uma realidade. Mas para chegar até do jeito que ele está hoje, é só olhar nas minhas redes sociais que vocês vão ver o andamento da obra do Hospital Marcelo Deda desde o início, né, da fundação, da estrutura de tudo, pilar, pedra por pedra, cimento por cima, a fundação, isso mesmo, até a estrutura que está hoje já está todo pronto, que é um hospital que precisa ser uma realidade para os pacientes com câncer. O nome daí, Hospital do Câncer Marcelo Deda, para que essas pessoas que estão hoje lá no Hospital de Urgência Sergipe e aquelas que vão, infelizmente, ter câncer amanhã, ano que vem, tenha um hospital de referência que não passe pelo que essa está passando hoje. Entendeu? Então, isso foi daí que eu entendi o meu para quê. Né? Realmente, Deus ele permite que a gente passe por algumas situações, né? Ele permite, né? Não é castigo de Deus, é permissão para a gente entender qual é o nosso verdadeiro propósito. Porque você que está em casa também tem um propósito. Você também é filho, é filha de Deus. E Ele colocou você aqui na terra porque você tem uma missão, uma linda missão. Seja ela qual for, ser um ótimo cozinheiro, uma ótima professora, né? Uma ótima dona de casa, um excelente pedreiro.
É isso. É que Um tá advogado. tendo agora, né, alguns cursos, né? O governo está proporcionando aí capacitação para mulheres, né, na área de engenharia civil. Estou acompanhando. E isso é interessante. Até mesmo pela essa questão da recolocação da mulher no mercado de trabalho em outras áreas, que não é uma área comum, né, para mulher. Tem a questão da minha mãe, por exemplo. Minha mãe é tapeceira. Minha mãe produz estofado desde a armação até o Que acabamento. maravilha. Então, viajei muito Brasil afora e eu nunca vi uma outra mulher exercendo essa profissão. Tapeceira. Eu lembro que na infância, quando mãe tinha tapeçaria, nós morávamos, a tapeçaria era na frente e nós morávamos no fundo da tapeçaria. E aí o pessoal chegava para poder pegar orçamento para reformar estofados e dizia assim: o moço do sofá tá aí. Aí eu gritava: mãinha, por ficar assim, como assim? Uma mulher? Então, essa iniciativa também achei interessante, porque eu digo, cara, é uma área que é comum, predominante para os meninos, mas que também, claro, a gente não vai ter a mesma força física, tem algumas coisas que realmente vai precisar dos meninos, obviamente, mas que é uma forma também de gerar inclusão Com certeza. para as mulheres dentro do mercado de trabalho. Mas, continuando a falar do hospital em si, né, como você vem acompanhando desde a fundação, qual é a projeção, né, de atendimento, número de leitos? Você já tem esses dados para poder passar para a população? Tenho sim, veja. O hospital é um hospital de grande porte, vai fazer todo tipo de cirurgia oncológica, pelo menos é isso que eles estão querendo oferecer. Tem uma estrutura muito boa, são mais de 165, a média, mais de 160 leitos, 3 centros cirúrgicos, centro cirúrgico, 2 UTIs, adultas e pediátrica, prontas. Já estão prontas. A parte de quimioterapia, pronta. Então, o hospital ele já está em fase de acabamento. A previsão era para ser entregue no mês passado, no mês de agosto, mas segundo uma nota, saiu um atraso na obra, que eu acho que é um atraso mínimo, porque o hospital eu entro todo mês, o hospital está pronto, estava só naquela parte de acabamento, de limpeza, e aí eles vai ser entregue agora final de novembro, início de dezembro, e aí eu acredito que esse atraso é por conta da estrutura física de móveis e aparelhos, Sim. Por isso esse atraso, que não é o atraso da obra, e sim da contratação que o governo do estado tem que fazer a licitação para ter os móveis, para ter os aparelhos, os raios-x, os ultrassons, as mamografias. Porque são tudo equipamentos que vêm de fora. Isso, e né? tem que ser tudo, licitado. Então eu acredito que que o maior atraso deve ser por conta disso, não por conta da obra. Porque a obra, pelo que a gente vem acompanhando, ela está praticamente pronta, uma grande parte dela. O que falta mais é a parte de imagem da radioterapia, né? Essa parte que é o bunker que chama, porque o bunker ele só poderia ser construído quando o aparelho de radioterapia fosse comprado, porque não é como um celular, né? Você vai na loja, compra um celular e coloca aqui em cima. Não é isso. O aparelho, ele tem que ser, o local onde vai colocar o aparelho, ele tem que ser de acordo com a marca, com o tamanho, com a cor, com tudo do celular, entendeu? Então, para a empresa poder construir o bunker, era necessário o governo primeiro comprar o aparelho. Então, comprou o aparelho, agora que a empresa está construindo o bunker, e aí eu acredito que não chega nem mais 6 meses para ele entregar a obra pronta. Perfeito. E aí, nesse caso, Sheila, agora com o Hospital do Câncer aqui na nossa cidade, no nosso estado, a área oncológica do USE, ela permanece, ela vai ser desvinculada? Não. O USE vai ser um hospital só de urgência e emergência, né? Aquela ala Até toda. para não expor os pacientes, Não tem nem necessidade. Eu acho que o que pode continuar também é a radioterapia, porque os aparelhos de os dois de lá do USE, os bunkers foram construídos para eles dois. Eles lá, então, nós poderemos ser, tenho certeza que nós seremos, referência no tratamento oncológico norte e nordeste, porque além do Hospital do Câncer Marcelo Deda, nós teremos também um hospital cirurgia, que também é referência no estado, temos o hospital universitário, que foi lá que eu fiz a minha mastectomia total, e que eu indico para todas as pessoas para fazer a cirurgia no hospital universitário, e também temos o Hospital de Amor de Lagarto, que também tem uma mega estrutura e faz aquele atendimento todo para aquela região ali de Lagarto, Itabaiana, entendeu? Atende aquela área dali que eu não sei, não sou de geografia não, mas é Centro-Sul? Não sei, é lá.
É lá. Não sei que eu sou professor de história, não tem nada de geografia. Mas sei que eu sou, né? Acho que é. Dando continuidade no ponto para quê? Aí é onde surgiu também o Instituto Sheila Galba, Sim, né? aí Que eu acho que é a menina dos seus olhos hoje, né? Então, Fala um pouco. Mulheres de Peito é a menina dos meus olhos. O Remo é o filho das Mulheres de Peito. O Remo, eu vou falar um pouquinho do Remo. O Remo ele foi apresentado para mim quando eu era vice-presidente das Mulheres de Peito. Né? Eu fui muito tempo vice-presidente das Mulheres de Peito, e aí uma equipe, vários alunos, alunas e alunas da UNIT, do curso de, radiologia, psicólogo e nutrição. Foram porque nós somos referência, né, nessa questão. Quando os alunos precisam fazer um trabalho de conclusão de curso ou de conclusão de semestre, eles procuram a gente porque a gente entende um pouquinho a vivência, sim. né, do paciente, a experiência do paciente oncológico, então eles sempre procuram a gente para esses estudos. E uma equipe da UNIT me procurou e dizendo o que queria fazer com psicologia, tarará, com a radiologia e tal. E aí uma delas disse assim, eu lembrei de uma coisa, o nome dela é Sara. Aí eu disse, de quê? Aí ela disse, eu sou de Paulo Afonso. E lá em Paulo Afonso tem uma equipe de remo de mulheres sobreviventes do câncer de mama que fazem uma modalidade chamada de Dragon Boat. Aí eu disse, remo? Mas a gente não pode fazer nada, porque quando a gente é mastectomizada e linfodectomizada, que retira os linfonodos da axila, a gente perde toda a resistência do braço. Então o médico diz, olha, não faz unha. Cuidado ao varrer a casa, porque o braço é linfoedema, ele incha e não desincha mais. Entendeu? Então a gente tinha. Eu andava com o braço, parecia meu neném, né? Era um amor na vida que eu tinha com esse braço. Tudo aí, cuidado, andava de ônibus para passar pela catraca, eu passava desse lado, para não atingir, não fazia unha. E aí ela disse: não, é muito pelo contrário. O remo faz com que você crie resistência nessa parte do seu tórax. E aí dá força e mobilidade para o braço. É o tipo de uma fisioterapia. Uma fisioterapia. Né? E aí eu disse: mas é verdade. Ela começou a dar os estudos, me mostrar os estudos. Me fez entrar em contato com Cesare Battisti, que ele é o que trouxe para o Brasil. Ele mora em Paulo Afonso, a primeira equipe é dele lá de Paulo Afonso, e eu me encantei e trouxe o remo para as mulheres de peito. Começamos com a quantidade de mulheres assim, bem pequenininha, e aí hoje somos mais de 22 remadoras rosas. Se não fosse os nossos técnicos, Igor e Samuel do Canoa Raiz, que são voluntários nossos, desde 2017. Eles estão com a gente e a gente faz treino toda quarta e todo sábado, o meu dia de sábado pela manhã, porque na semana é corrido, né? Corrido. Então, não estaria, né? É verdade. Todo sábado pela manhã a gente faz os treinos. Ali no Rio Poxinha, a gente sai do Passo Cajueiros, vai até a Atalaia Nova, remando. Caramba! Remando pela vida. E aí eu vou para o grupo das mulheres de peito, faço vídeo, mostro áudios para elas, dizendo como é importante a gente fazer uma atividade física. Né? É importante para a nossa saúde, é importante para o nosso braço, para a nossa mente. Quando eu estou no meio do rio, Anne, a presença de Deus, ela é gigante. Porque são 6 mulheres, porque o barco, a gente não tem o Dragon Boat, então a gente pega o barco emprestado. Então por isso que o remo é minha paixão, é o meu xodó. Então a gente rema pela vida com a presença de Deus entre o rio e o céu, sabe? É lindo demais. E aí vem o Instituto. O Instituto do Câncer Sheila Galba, ele foi criado quando eu me tornei vereadora. As Mulheres de Peito é uma associação que acolhe mulheres com câncer. Então, essa rede de apoio é importantíssima. Lá nós temos psicólogo, nutricionista, o remo, né? Tem o empreendedorismo, que é com Rosa, que é ela que leva o empreendedorismo para frente. Então, é uma associação que acolhe as pessoas diagnosticadas com câncer. O Instituto do Câncer Sheila Galba, ele surgiu quando eu estava vereadora, porque quando a gente é vereador, a gente tem uma condição melhor. E eu tinha não era um sonho antigo, tá? Foi acontecendo de acordo com o que eu fui vivendo.
né? Com o que chegava para mim. E o que chegava para Sheila Galba? Pessoas que estavam com sintomas e não sabiam o que fazer, não sabia para onde ir. Que foi o que aconteceu comigo lá atrás. Quando eu descobri um nódulo na minha mama, eu não sabia o que fazer, para onde ir. Então, o Instituto do Câncer Sheila Galba tem 2 anos de nascido. E ele é justamente isso. É a porta de entrada para aquela mulher que está com sangramento vaginal muito grande, que está com corrimento, que está com um nódulozinho na mama, que sentiu nódulos na garganta, na região pélvica, e não sabe para onde ir, vai para o Instituto. E aí a gente faz a navegação do paciente. É um projeto meu de vereadora, que eu coloquei, projeto de navegação para a Prefeitura de Aracaju, e hoje é lei no município, só que eu fiz a minha navegação. Eu coloquei o Instituto do Câncer Sheila Galba para essa pessoa ter acesso direto a um mastologista, precisa fazer uma mamografia. A gente tem vários projetos de mamografia, a gente leva uma média de 30 a 40 mulheres para Lagarto, para fazer mamografia e exames ginecológicos gratuitos lá em Lagarto, no Hospital de Amor. Então, se essa paciente vai com a gente para Lagarto, no ônibus, com ar-condicionado, faz os exames, depois a gente leva essa paciente para um restaurante. E tem mulheres, Anne, que nunca sentaram na mesa de restaurante. Caramba! E aí, quando termina, a gente come à vontade, sabe? Um restaurante lá em Lagarto. Elas comem à vontade e depois elas perguntam se pode levar o que sobrou. Sabe? Isso, a primeira vez que nós fizemos isso, eu fiquei, meu coração, ele apertou, mas depois ele se encheu, sabe? De amor, sabe? De esperança, que eu consegui proporcionar isso para mulheres que nunca sentaram na mesa de um restaurante. E aí elas vão todas tímidas. Quando voltam numa alegria, sabe? Contando histórias. É maravilhoso o que o Instituto do Câncer Sheila Galba pode proporcionar para essas pessoas que precisam. Então, realmente é o meu xodó. Não foi nada programado, assim como as mulheres de peito não foi programada, não foi nada programado, mas as coisas foram acontecendo e a gente está abrindo essas portas, entendeu? Quando as portas se abrem, a gente entra nelas de cabeça para que as coisas realmente aconteçam. Hoje o Instituto ele tem um dado referente a número de atendimentos mensal, tem. Tal. Eu vou lhe dar o dado de até dezembro do ano passado, né, Márcio? Até dezembro foram mais de 3.000 atendimentos. Cirurgias que a gente consegue, exames de todos os tipos, atendimento a homens, a mulheres, não chegou ainda para a gente, criança chega um número bem reduzido, graças a Deus, né? Graças a Deus, porque é criança, eu não sei como é que uma criança suporta tanta dor. Não, e e até para nós lidar, né? Porque assim, um adulto já é desafiador, né? Imagina para nós se deparar com uma criança numa condição daquela. Eu acho que emocionalmente falando, Senhor, me protege, porque eu não sei se eu vou ter maturidade aí de força para lidar numa situação como essa. Exatamente. Então, porque é doloroso. É demais. Então, foram mais de 3.000 atendimentos até dezembro. Só que de janeiro para cá, a gente vem fazendo várias ações com a carreta de mamografia. A gente está levando a carreta, não fazendo mamografia não só em Aracaju, mas como no estado de Sergipe todo. A gente leva para Itabaiana, para Telha, para Propriar, Aquidabã, Socorro, Barra dos Coqueiros. Então, a gente faz um trabalho com a carreta de mamografia, fazendo mamografia gratuitas para as mulheres. É uma média de entre 50 a 80 mamografias. A gente leva a equipe da Sermed, que são também alunos de médicos, são médicos residentes da UNIT, que se somaram com a gente nesse projeto. O Instituto tem uma nutricionista e tem enfermeiro, que também se somaram com a gente, e uma assistente social, que somaram com a gente nesse projeto. E a gente leva toda essa estrutura para os bairros de Aracaju e para as comunidades do Itabaiana, Lagarto. Também tem advogada, doutora Verônica, tem doutor Júnior também, Edmilson Júnior, que também é advogado da gente, que se somam nesse projeto e está com a gente no Instituto, indo não só, como eu falei, não só Aracaju, mas no estado de Sergipe todo. Ou seja, no caso, o Instituto ele não só oferece esse acolhimento na parte médica, na parte do tratamento do câncer, mas também tem todo
uma equipe multidisciplinar Sim, para trazer, sim. inclusive na parte jurídica, né, Jurídica, dos direitos. sim. Fala um pouco sobre essa questão dos direitos, porque Então, eu acredito que ainda tem muita mulher que está passando, ou que já passou, mas que elas desconhecem, sim, né, os sim. direitos dela. Inclusive, você trouxe um ponto que me chamou a atenção de quando você falou de você pegar ônibus, né, e Sim. você ter que mudar a posição do teu braço. Deveria se criar um projeto de lei, né, aonde não fosse obrigada as mulheres terem que passar pela catraca. Quando eu estava vereadora, eu brigava muito, porque os ônibus da Barra dos Coqueiros, elas são duas catracas. É uma em cima para as pessoas não pularem. Sim. Então, nós tínhamos pacientes oncológicas mastectomizadas que moram na Barra que dizia que era um sufoco elas passarem Deus, eu pelo imagino. ônibus, entendeu? De duas catracas. E essa, além de ter, tem mulheres que têm câncer nas duas mamas, que fazem esvaziamento das duas axilas. Então, como é que essas mulheres passam na catraca? Então, quando eu estava vereadora, eu tive esse cuidado, né, de tentar fazer com que exterminassem essas duas catracas, pelo menos, né, e colocassem uma catraca mais baixa, porque aí você passa com o quadril, não precisa passar com o peito, com a mama, com os braços. E aí, infelizmente, né, não deu continuidade, porque a gente perdeu por 6 votos. Então, a gente não deu continuidade ao projeto, mas tudo está certo, tudo é da vontade de Deus, está tudo sendo encaminhado. Que para trazer esse detalhe técnico dos 6 votos, no último episódio a gente vai falar sobre isso. Tá segurando aí que no episódio 5 dessa temporada, nós vamos falar de algo que vai trazer realmente uma orientação e chamar a atenção de você, mulher principalmente, para mudar esse tipo de comportamento, mudar essa mentalidade e realmente, assim, trazer um cenário diferente para a mulher na política. Apoiar. Mas segura aí, que só no episódio 5, tem a calma. Logo aí. Mas aí, no caso, como estava falando, então, realmente era interessante, porque, assim, imagine, para uma mulher que fez de um lado só, né, tem, no caso, de duas mamas, né? Um outro ponto também que eu achei interessante é a questão dessa modalidade do remo. Porque eu sei que primeiro gera uma resistência, um medo, né? Porque tem toda uma recomendação. Não, e até não saber nadar, tem medo de... Eu não sei nadar, eu não sei boiar. Bem-vindo ao grupo. Você não sei boiar. Se me colocar numa piscina, Sheila, boy, o corpo desce, só fica a cabeça de fora, mas o corpo desce todinho e eu fico em pé. Então, eu não sei boiar. Não lhe julgo, amiga, não lhe julgo. Sou péssima. Mas a gente precisa enfrentar os medos. Aí eu disse às meninas, eu pulei em não é alto mar, né? Mas é no alto rio, no meio do rio, eu pulei para provar às meninas que o colete que eu mandei, enquanto vereadora, a gente tem emendas. Sim. Então, eu destinei emendas para as mulheres de peito para comprar todo o equipamento, todos os EPIs, para as rimadoras rosa. Perfeito. Entendeu? Então, elas tinham insegurança. Não, mas se cair no rio, a gente com esse colete me sustenta, eu sou gordinha, eu sou magrinha, sustenta, eu digo, eu vou pular no rio. Professor, não sei nadar. Fica de prontidão aí. Ele disse, não se preocupe não, e eu pulei no meio do rio, para elas verem que a gente precisa vencer os nossos medos. Né? É muito importante que a gente faça essa análise de sempre tentar vencer os nossos medos, porque a gente fica mais forte, né? A gente encoraja mais pessoas, mais mulheres, e é isso que a gente precisa fazer. As mulheres dar as mãos e encorajar umas às outras. Então foi isso que eu fiz. Pulei de colete, a correnteza demais, me levava para debaixo do barco, depois você vai dar me levava, eu disse, depois do meu, que loucura que eu fiz. Mas eu estava protegida, estava de colete, e o professor, um técnico maravilhoso, que ele disse, qualquer coisa eu pulo, e foi tudo certo, deu tudo certo. A questão da gente fazer atividades físicas, a questão das mulheres mastectomizadas, entrar no grupo, a gente está aberto para as mulheres que tiveram câncer de mama, que foram mastectomizadas e linfodectomizadas, aderir a esse projeto, porque a gente rema pela vida. Nós fomos já disputar, ganhamos, trouxemos medalha para Sergipe, Paulo Afonso. Que legal. Lá no Copa Vela? Não é Copa Vela, não. Porque tem um evento lá que tem tudo isso lá. Mas o Copa Vela é vela, né? A gente é barco, é Dragon Boat. São 22 mulheres dentro de um barco, remando igual. É lindo. Nossa, lindo de ver. Velho. Eu acho que no meu Instagram tem também, né? Acompanha, dá uma olhadinha lá, vocês vão ver, é maravilhoso. E teremos agora, dia 4 de outubro, a gente vai ter a Rimada Rosa, que tem que ter todo ano, todo dia 4, no Brasil inteiro.
A gente vai ter dia 4 a nossa remada rosa, aqui no Passo Cajueiros. Então, é importante demais, sabe? E eu me sinto muito realizada quando eu vejo aquelas mulheres. Teve uma que, quando eu coloquei no grupo, gente, olha, da presença de Deus, tal, eu faço vídeo no meio do mar e coloco para elas. Teve uma que estava passando por uma depressão muito grande. E ela disse que quando eu coloquei aquilo, aí já vai eu me emocionar. Não vou beber água para não me emocionar. Lidivânia é o nome dela. Lidivânia, eu chamo ela de Lindy. E ela disse, Sheila, aquele chamado foi para mim. Quando você colocou aquele vídeo no grupo, que eu abri, eu senti que era para mim. Eu senti que de alguma forma Deus estava usando você. Porque eu estava passando por uma depressão muito grande. E ela só falou isso depois que ela entrou, sem saber nadar, sabe? Virou capitã. Ela se dedicou tanto que ela virou a primeira capitã. Convida as meninas, então, para Isso que eu acompanhar tô no dia dizendo, 4. dia 4, vai lá, porque vai ser lindo. A gente não faz campeonato, porque é uma equipe só, é a primeira equipe de Sergipe, e a gente não vai brigar com a gente mesmo, né? Não faz sentido nenhum. Então, a gente só faz uma remada mesmo, com todas elas. Faz o primeiro grupo de 6, depois mais outro grupo de 6, porque a embarcação que a gente tá é uma C6, que são 6 pessoas só. Sim. E é lindo demais, é lindo de ver, eu sou apaixonada pelo remo. Aí, voltando aqui agora, a questão dos direitos. Fala um pouco sobre essa questão dos direitos. Nós, né? o Instituto do Câncer, junto com a advogada doutora Verônica, junto com a nossa deputada Iandra, e a vereadora Sheila Galva. É o trio. Só mulherada. Só mulher forte, viu? A advogada, a doutora Verônica, ela fez uma cartilha com todos os direitos do paciente oncológico, não só mulher. Todos os direitos. Então, lá no Instituto, nós temos exemplares dessa cartilha, que fala desse direito, como, por exemplo, a assistência à saúde, né? Assim, o INSS, a mulher tem que ir, vai para o médico, pede o relatório, leva todo biópsia, tudo que comprova que você teve câncer, vai no INSS da entrada, demora séculos, para sair, mas sai, e quando sai com todo aquele retroativo. Direito a mulheres mastectomizadas, não é para todo mundo, tá? Ônibus, a gratuidade no ônibus. Mulheres mastectomizadas e linfodectomizadas, nós somos tidas como pessoas com deficiência invisível. Como eu falei, eu não consigo segurar, gente, esse copo por 2 minutos. Ele começa a pesar e aí a gente solta. Então, nós temos uma deficiência invisível. Então, a gente tem direito à gratuidade no ônibus, interestadual, ai, que legal. Ônibus urbano, nós temos direito à gratuidade. Carro, imposto, o IPI do carro, a gente tem direito a esse imposto. Você entra no IPCD, né? IPCD, exatamente. Infelizmente, Aracaju, a gente não conseguiu o direito ao IPTU. Era até um projeto nosso, para que a gente tivesse, enquanto estiver em tratamento, que não tivesse, porque isenção, porque o gasto é muito grande, sabe? Você gasta com alimentação, você gasta com transporte, é desumano demais, sabe? É uma doença que realmente atinge não só a pessoa, mas toda a família. Toda a família sofre junto, gasta junto. Então, seria importante, né? Porque a mulher deixa de trabalhar, o marido, às vezes, deixa de trabalhar para ajudar essa mulher em casa, com os filhos. Então, seria importante essa isenção temporária de IPTU, mas, infelizmente, perdi e não dei continuidade ao projeto, mas tá tudo certo. 2026 é logo aí. Pois é. Tem muita coisa para acontecer. Tá tudo certo. Além desses direitos que você citou, tem mais algum outro direito que você acha que é interessante compartilhar com as ouvintes? Porque é aquela questão. Nesse bloco, agora, a gente vai estar trazendo mais aquela questão da informação, da orientação, porque muitas mulheres ainda elas não sabem que tem direito, e que existe, né, essa possibilidade delas recorrerem coisa e tal. O que seria mais? Importante demais para as mulheres que são mastectomizadas, que perderam a mama. Existe uma lei, que é a lei de reconstrução das mamas imediatamente, se a paciente tiver condição física, né, de fazer a reconstrução imediatamente. Se não for imediatamente, ela tem o direito
de ser reconstruída depois que ela passou por todo um tratamento de químio, de rádio. Ela tem direito de ser reconstruída e fazer a assimetria. O que é assimetria? Deixar as mamas iguais. Eu fiz a reconstrução e a assimetria da minha mama. E uma ressalva, eu perdi, quando eu fiz a mastectomia, além do peito, eu perdi, porque assim, a gente perde o peito, não é a pele. Tem mulheres que perdem a pele, tira a pele das costas. Mas, na maioria das vezes, é a mama dentro, a glândula, o músculo, sim, sabe? E fica só a pele. Eu, além de perder um músculo, eu perdi todo o bico do meu peito, todo o mamilo do meu peito. E eu fui reconstruída, entendeu? Então, eles fazem a reconstrução total da mama. É um direito de todas as mulheres que foram mastectomizadas. Agora, o direito não é só para quem teve câncer de mama. Se aconteceu um acidente, a mulher perdeu a mama, se teve outro tipo de doença e perdeu a mama, também tem direito de ser reconstruída. Legal. Agora a lei ela ampliou para todas as mulheres que tiveram qualquer tipo de perda da sua mama. Muito legal. Então, eu acho que esse é o carro-chefe e também o direito à saúde, né? Sim. Todo mundo, é direito seu, é dever do Estado lhe dar saúde. Se por um acaso você precisa usar um medicamento e não está no rol SUS, você entra com um advogado, vai lá na Defensoria Pública, atrás de um advogado, e aí o Estado tem obrigação, tem o dever de custear o seu tratamento. Perfeito. Isso é muito importante. Pois é, meninas, está vendo aí que o tema sobre o Outubro Rosa, sobre o câncer de mama, sobre o trabalho, sobre a missão e o chamado da Sheila, ele é bem abrangente, porque nessa temporada, nesse bloco e no próximo episódio, a gente vai estar trazendo agora mais conteúdos relacionados à informação, à orientação, a direcionamento. E no episódio 4, nós vamos trazer para vocês a questão do tratamento e do pós-tratamento, porque eu acredito, Sheila, que o pós-tratamento é a parte mais desafiadora, como você já começou falando agora nesse episódio, do seu processo de radioterapia. Só que, no meu ver, esse é um dos processos que vocês enfrentam, mas ele tem a parte do emocional. Ah, sim. A quimioterapia, né? O processo de quimio é muito doloroso. Então, a gente vai falar sobre isso no episódio 4, inclusive também aquele ponto que nós abordamos logo no primeiro episódio sobre os meninos também, né? E sobre como você aborda essa temática nas suas palestras, nas suas orientações. Então, pessoal, já sabe. Episódio 4 vem aí com essa temática. Então, se eu fosse vocês, eu não perderia. Então, Sheila, manda aí o seu recado para as considerações finais, porque semana que vem a gente tem episódio 4 para a gente já fechar essa caixinha, porque eu tô ansiosa pelo episódio 5. Você não tem noção. Você não tem noção. Gente, eu quero deixar um beijo grande para vocês e pedir para vocês acompanharem, né? Próxima semana, um novo episódio com mais informações. A gente vai falar a respeito do câncer de mama nos homens, tá? Homem também tem câncer de mama. Nós mulheres temos, nós mulheres somos mãe, né? Então, no episódio 4 eu vou falar o que era que eu fazia com meu ex-marido quando ele estava deitado. Então, Então, acompanhe tudo pelo o episódio 4, o episódio 5, que promete muito. Ó. Beijo grande, fiquem todos com Deus. Até já. Pois é. Vamos encerrar o episódio 3, mas já garantindo que no episódio 4 vai vir recheado de informação, de muito conhecimento e com certeza de emoção, porque eu já vi que vai ter emoção, não vai ter como não se emocionar. E eu quero agradecer a você que ficou conosco até agora, agradecer ao nosso Instituto Arte da Fé, que apoia o nosso trabalho, agradecer a Arte Modular, agradecer a GS Distribuidora e todos que estão conosco, acompanhando a nossa trajetória, que está você aí acompanhando o episódio de outubro, a temporada de outubro, com muito amor, e claro, a Sheila, a toda a equipe dela que está aqui acompanhando conosco. Então, espero vocês no episódio 4, tá certo? Beijo no coração de vocês e até a próxima semana no 4º episódio do CultoCast, temporada de outubro. Deus abençoe. Tchau, tchau. Olá, eu sou a Nicole, a menina da 5ª série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola
ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue.